Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, mais uma vez estamos juntos para o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. E é com muita satisfação, com muita alegria, como sempre, que nós estamos aqui através das ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, também pelo site radioriodejaneiro.digital, e logo mais entrará no YouTube para que nós possamos distribuir pela internet, compartilhando com os amigos, compartilhando com pessoas que você entende que poderiam usufruir desses estudos da Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro não é apenas formada pelas pessoas que vêm aqui à frente dos microfones para falar a respeito da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, não. A Rádio Rio de Janeiro é formada por todos aqueles que de alguma forma contribuem com a rádio, quer com contribuição financeira pelo Clube da Fraternidade, quer com a sua oração, quer com o seu compartilhamento das mídias da Rádio Rio de Janeiro. Você ajuda muito ao compartilhar os programas da Rádio Rio de Janeiro com as pessoas que você conhece, porque só assim a gente vai poder levar essa mensagem a mais pessoas, a pessoas que não sabem que a rádio existe. E aquelas até que sabem que a rádio existe não sabem qual é o propósito da Rádio Rio de Janeiro. Então o propósito da Rádio Rio de Janeiro é divulgar a doutrina espírita, divulgar os ensinamentos de Jesus para todas as pessoas que tenham vontade de saber. Não é para aquelas pessoas que não querem, é para quem quer mesmo, para quem quer saber, estudar e colocar em prática na sua vida. Bom, meus irmãos, o nosso estudo do livro Obras Póstumas está no capítulo Constituição do Espiritismo. Já estamos quase no final do livro e a gente precisa ter em conta que Kardec fez esse capítulo Constituição do Espiritismo não para que fosse uma regra única para que nós possamos ter no movimento espírita exatamente isso que Kardec nos diz aqui. É exatamente igual ao final do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz coletânea de preces espíritas. Aquelas preces não são para ser repetidas, não. São apenas modelos. Como é que nós poderíamos fazer uma prece? Então, como é que nós poderíamos constituir uma casa espírita? Como é que nós poderíamos constituir o movimento espírita em si? Então, Kardec, nessa Constituição do Espiritismo, está nos dando uma ideia de como podemos fazer para que nós possamos ter aí um movimento espírita realmente condizente com a doutrina espírita. Vamos então à leitura. Vamos para o parágrafo 2, que tem o título Dos Cismas. E olha, que parágrafo interessante, que ponto importante que Kardec coloca aqui. Vamos à leitura. Uma questão que desde logo se apresenta é a dos cismas, que poderão nascer no seio da doutrina. Estará preservado deles o espiritismo? Olha a pergunta que Kardec faz. O que são cismas? São aqueles embates, muitas vezes, de ideias contrárias ao que foi codificado, contrárias ao que Kardec colocou, que a espiritualidade superior colocou, e que muitas pessoas chegam a usar, muitas vezes, de violência verbal
contrário ao que o Espiritismo coloca como bandeira, que é fora da caridade na nossa salvação. Muitas pessoas, ao falar da caridade, entendem caridade como levar comida a quem tem fome, visitar doente, etc. e tal. Mas também é caridade o respeito, também é caridade o ouvir, mesmo que você não concorde, a conversar, discutir sem agressividade, sem impor a nossa ideia. O Espiritismo é um conjunto de filosofia, ciência, com consequências morais ou religiosas, como queiram, e que está aí colocado no seio da humanidade para que todos nós possamos realmente olhar para dentro de nós e perceber onde é que estão os erros, para consertarmos esses erros, para alterarmos os erros, transformando os erros em acertos. Então, quando nós discutirmos a respeito do Espiritismo, dos preceitos espíritas, quando nós trouxermos algum livro que não está exatamente de acordo com a codificação, precisamos ter calma, tranquilidade, respeito e observar bem se este conceito ou aquele conceito, enfim, trazido neste ou naquele livro, que se diz espírita. Muitas vezes os livros se dizem espíritas, mas de espírita não tem nada. Então é preciso que nós pensemos e busquemos a base. A base é a codificação de Kardec. Não podemos fugir da base. Quando nós fugimos da base, nós nos perdemos no meio do caminho, porque aí começam a surgir coisas que não tem nada a ver com o Espiritismo, mas que as pessoas acham legal colocar. Então, ainda que seja legal, pode ser que esteja contrário ao que ensina o Espiritismo. Então temos que ter cuidado para que isso não gere esse chamado cisma, essa chamada ruptura, né, que Kardec vem nos trazer aqui nesse capítulo. Vamos então a dar continuidade à leitura do trecho. Kardec então, ao responder a pergunta, vamos de novo colocar o primeiro parágrafo, que é a pergunta de Kardec. Uma questão que desde logo se apresenta é a dos cismas que poderão nascer no seio da doutrina. E aqui doutrina a gente entende agora que Kardec dizia o movimento espírita. Naquela época o movimento espírita ainda era muito incipiente, muito pequeno. Claro, já era grande, mas era muito pequeno em relação a muitos outros movimentos religiosos, digamos assim. Hoje em dia o movimento espírita, principalmente no Brasil, é muito grande. Então, o que Kardec queria dizer era, no seio do movimento espírita poderia nascer cismas. Estará preservado deles o Espiritismo? É a pergunta de Kardec. E a resposta que ele vem nos dar: não, certamente, porque terá, sobretudo no começo, de lutar contra as ideias pessoais, sempre absolutas, tenazes, refratárias a se amalgamarem com as ideias dos demais, e contra a ambição. Primeiro ele fala contra as ideias pessoais, é o personalismo. Eu estou certo, vocês estão errados. Quando acontece isso, olha, Kardec coloca aqui os adjetivos, né? São sempre absolutas, tenazes, refratárias, quer dizer, não absorvem um pensamento que difere das pessoas, dessa pessoa ou dos pensamentos dessas pessoas que estão aí trazendo essas ideias pessoais e que querem realmente que sejam as ideias deles adotadas, porque são as ideias corretas segundo eles, né? E aí a gente tem também um fator espiritual, não podemos esquecer. Nós estamos falando de doutrina espírita. E quando falamos de doutrina espírita, nós temos que perceber que há um movimento na espiritualidade que é contrário ao movimento espírita, à doutrina espírita, ao espiritismo.
não gosta do espiritismo, não gosta do que promove o espiritismo. Então eles nos atacam a todos e muitas vezes fascinam aquelas pessoas que de alguma forma vão levar uma ideia que na verdade não é uma ideia propriamente dessas pessoas, mas é uma ideia sugerida por um espírito que quer realmente a dissensão. É muito interessante estudarmos o livro do espírito Nora, que aconteceu na Casa Espírita, para que a gente veja como funcionam as, digamos, falanges que estão contrárias ao movimento espírita, que estão contrários às organizações espíritas, para que a gente veja que há uma forçação de barra dos desencarnados para nós encarnados, para que nós possamos realmente ter dissensões. Além das ideias pessoais, diz Kardec aqui, daquelas pessoas que têm a ambição, diz Kardec aqui, e contra a ambição dos que, a despeito de tudo, se empenham por ligar seus nomes a uma inovação qualquer, dos que criam novidades só para poderem dizer que não pensam ou agem como os outros, pois lhes sofre o amor próprio por ocuparem uma posição secundária. Acho que a gente está num momento de combater fortemente a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa arrogância. Eu digo nossa porque todos nós, num grau maior ou menor, temos a vaidade, a prepotência e a arrogância. O que a gente precisa fazer é exatamente combater isso. Combater como? Combater fazendo o trabalho que Jesus nos diz para fazermos. Em vários momentos. Jesus, por exemplo, lava os pés dos discípulos. Pedro diz para não lavar e Jesus diz, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Jesus fala para o jovem que quer segui-lo, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Então ele está mostrando essa questão da humildade que é fundamental para todo aquele que quer ser realmente um seguidor do Cristo. Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra e estamos aqui com o estudo do livro Obras Póstumas. O programa Luz na Penumbra é de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, sempre com estudo da codificação. Vários livros da codificação, incluindo a Revista Espírita, são estudados de 25 em 25 minutos. E no dia de hoje, quarta-feira, às 21 horas, é o estudo do livro Obras Póstumas, com reprises às quintas-feiras, 3 da manhã e 6 da manhã. E nós hoje estamos dando continuidade ao estudo do capítulo que trata da Constituição do Espiritismo, no parágrafo 2º, que é dos cismas, onde Kardec vem tratar dessa questão tão importante, que é quando surgem ideias tanto pessoais quanto ideias que são ambiciosas, pessoas ambiciosas que querem aparecer, né? Vaidade, prepotência, arrogância, como falamos na primeira parte. Vamos dar continuidade à leitura. Então, diz aqui Kardec: se, porém, o Espiritismo não pode escapar às fraquezas humanas, com as quais se tem de contar sempre, pode, todavia, neutralizar-lhes as consequências. E isto é o essencial. Olha, o que a gente percebe que Kardec está dizendo é que realmente nós estamos numa fase evolutiva em que nós, seres humanos, somos assim. Nós somos ambiciosos, somos vaidosos, somos prepotentes, somos arrogantes. E que nós vamos, de alguma forma, prejudicar o movimento espírita, o movimento religioso de uma maneira geral, o movimento filosófico de uma maneira geral,
por conta dessa vaidade, arrogância, enfim, prepotência, né, que nós ainda temos. Como disse, uns em maior, outros em menor grau, mas ainda temos tudo isso, né? É por isso que é tão difícil das pessoas concordarem que estão errados, admitirem o erro. É muito difícil, porque a vaidade ainda é muito intensa, e aí, se eu admito um erro, meu Deus, a casa cai, o mundo cai, né? Despenca. E não é isso. A gente tem que realmente trabalhar esse lado para que, se nós estivermos errados em um ponto, vamos corrigir. Não há mal nenhum, pelo contrário. A gente cresce muito quando a gente admite um erro. A gente cresce muito quando a gente fala, poxa, eu fui pelo caminho que não era legal, então agora eu estou buscando o caminho correto, eu estou precisando encontrar esse caminho correto, estou precisando me readequar porque eu estava indo realmente de uma forma equivocada. E quando eu admito o meu erro, eu fico muito mais forte do que antes. Porque as pessoas vão olhar para mim e vão falar, vão olhar para mim, vão olhar para você, claro, e vão pensar assim, se ele está falando, se ela está falando, é porque ele, ela acredita nisso. A pessoa acredita nisso. A pessoa realmente está sendo sincera. Agora, se eu não admitir o meu erro, as pessoas já vão olhar para mim, esse aí é aquele que tudo para ele está... Ele fala, tudo que ele fala é lei, tudo que ele fala está correto, né? Ele não vai errar nunca, parece que ele não erra nunca, mas a gente está vendo aí, ele está errando, ele erra. E nós erramos, caramba, nós erramos. Quantas vezes eu já olhei para trás nesse meu estudo do Espiritismo e da Bíblia, e que eu afirmei algumas coisas e hoje eu diria, não está correto, está errado. A vida vai nos levando de experiência em experiência para nos mostrar que, olha, tá vendo esse pensamento que você tinha antes? Hoje você não tem mais esse pensamento, você mudou esse pensamento por conta das experiências da vida, por conta do dia a dia, por conta de nós olharmos e falarmos, meu Deus, eu estava cego. E isso em tudo na vida, gente. Em tudo na vida. Não é só dentro de um centro espírita, dentro do movimento espírita, dentro de um movimento religioso, não. Isso é em tudo. É na nossa família, no nosso trabalho, no nosso grupo, por exemplo, de lazer, né? No clube onde a gente frequenta. Então, em tudo, nós precisamos ter cautela. Quantas vezes a gente está ouvindo alguém falar uma coisa que está totalmente errado? Porque, por exemplo, eu posso conhecer bem uma matéria e aí vem uma pessoa falando a respeito daquela matéria e que eu vejo que está totalmente errado. O que eu faço? Eu corrijo a pessoa ou eu permito que a pessoa conclua o seu pensamento para tentar mostrar para a pessoa que ela não está totalmente correta? Mas quando você faz isso diante de outras pessoas, pode ser que você esteja colocando aquela pessoa numa situação complicada. Então é por isso que Jesus, quando diz, se um irmão errar contra ti, chama-o em particular. É a primeira atitude que nós devemos fazer, chamar a pessoa em particular. Então deixa ela falar, e aí depois, quando tiver uma chance de estar sozinho com essa pessoa, fala, olha, você disse isso, 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 mas veja esta passagem aqui, veja isto aqui, veja esse ensinamento, veja este livro aqui, sempre baseando em Kardec, Jesus e Kardec. A gente não pode deixar de basear, a base tem que ser Jesus e Kardec, né? Então eu me lembro muito bem quando eu cheguei na Casa do Caminho, lá na Vila da Penha, foi onde eu comecei, em julho de 94, e eu olhei assim um livro
eu não sabia nada de espiritismo, pelo menos eu achava, né? Conscientemente eu não sabia nada de espiritismo. E aí eu vi um livro, aí estava escrito Leon Denis. Eu li como eu vi. E aí o irmão Edivaldo, já desencarnado, ele virou para mim e falou assim: meu irmão, as pessoas normalmente chamam Leon Denis. Aí eu, tá, porque eu não sabia a pronúncia do nome. Tá bom, muito obrigado. Mas olha, ele foi de um carinho, de uma sutileza tão grande, que de forma nenhuma eu ia me sentir humilhado ali, porque aquele homem realmente já estava bem à frente, né? Me lembro do irmão Edivaldo, com muito carinho, fomos várias vezes na casa do irmão Edivaldo, ali na Praça do Carmo, quem conhece, né? Ali na Praça do Carmo, num prédio, fazer o culto quando ele já estava adoentado. E quando ele desencarnou, sentimos muito, mas entendemos que era o momento dele partir, e deixando essa mensagem tão legal, tão importante, né? Uma coisa é a gente ver Jesus, que Jesus é o Espírito puro. A gente pode pensar assim: nossa, eu estou muito longe de Jesus, com certeza, né? Mas o irmão Edivaldo, que estava ali do nosso lado, e tantos irmãos que vivem nos dando lições no dia a dia da nossa vida, a gente percebe que realmente a gente pode fazer, pode ir adiante. Continuando o texto de Kardec, ele diz: é de notar-se que os vários sistemas divergentes surgidos na origem do Espiritismo sobre a maneira de explicarem-se os fatos foram desaparecendo à medida que a doutrina se completou por meio da observação e de uma teoria racional. Hoje, raros partidários ainda contam esses primitivos sistemas. É este um fato notório, do qual se pode concluir que as últimas divergências se apagarão com a elucidação integral de todas as partes da doutrina. Mas haverá sempre os dissidentes, de ânimo prevenido e interessados, por um motivo ou outro, a constituir bando à parte. Contra a pretensão desses, é que cumpre se premunam os demais. Então, meus irmãos, nós estamos todos no mesmo barco, como dizem, né? E temos que estar atentos a esse tipo de atitude de irmãos que muitas vezes não querem o mal da doutrina. Não, eles simplesmente estão equivocados. E quando as pessoas estão equivocadas, elas muitas vezes não conseguem enxergar o óbvio. Nós precisamos trabalhar para que esses irmãos também consigam enxergar esse óbvio. E não é pela briga, não é pela dissensão. É, como disse, pela tranquilidade, pela fraternidade. Chamar o irmão e falar: irmão, olha só, você disse isso, como eu já disse agora há pouco, né? Mas repetindo, você disse isso, mas na codificação está assim. Eu não vou falar na frente das pessoas, não, porque eu posso estar errado também. Vamos tentar chegar à conclusão juntos. Quando a gente coloca dessa forma, as pessoas têm a tendência de realmente relaxarem, porque você está dizendo que talvez você não saiba junto com ela, né? Talvez você não saiba, então você está dando uma abertura para a pessoa falar assim, se desarmar e dizer: tá, então vamos estudar juntos, vamos pesquisar juntos, vamos chegar à conclusão correta. Meus irmãos, estamos encerrando o programa de hoje e aguardando vocês na próxima oportunidade, se Deus assim permitir. E agora vem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e com Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que já está no 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós desenvolveremos o tema A Melancolia, e quem o fará será Antônio de Pádua Barbosa, para nos ajudar a estudar e a refletir sobre o que o espírito François de Geneve, em Bordeaux, nos oferece com essa mensagem, sob a supervisão competente do nosso querido Pablo. Olá, Tony. Olá, Marta. A melancolia é o título aqui deste texto. Hoje em dia, melancolia não é uma palavra que se usa muito, né? A melancolia em si existe, né? Mas talvez ela tenha adquirido outras conotações, talvez porque o ser humano passou a ser melhor estudado, desde a época de Allan Kardec até hoje, pelo seu lado psicológico, emocional, espiritual. Então, essas sensações, esses sentimentos do homem passaram a ser analisados e catalogados de forma mais específica, né? Não ficou numa coisa genérica. A gente pode entender que a melancolia aqui é uma coisa genérica, uma tristeza indefinida. Hoje em dia, eu não sou psicólogo, né? Mas pelos padrões de hoje, essa sensação está mais escrutinada de forma a buscar contornos específicos para cada caso, né? Vamos ver se eu me consigo explicar bem aqui no texto. Diz aqui o nosso querido François de Geneve, Bordeaux. Não diz o ano, mas deve ser por volta de 1860 alguma coisa. Bom, sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É uma sensação muito presente hoje em dia, né? Muitas pessoas têm essa sensação de uma tristeza, o coração é apoderado por essa tristeza e a pessoa começa a achar que a vida não faz sentido, não está boa, ou amarga, como ele diz aqui, né? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, mais ligado ao corpo, que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. Porém, reconhecendo que são inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, sois tomados pela lassidão, pelo abatimento e por uma espécie de apatia. Por isso vos julgais infelizes. Como eu disse antes, eu não sou psicólogo, mas se descrever esse quadro aqui, o psicólogo pode achar que a pessoa que se sente assim talvez esteja com uma depressão, né? Uma crise de ansiedade, ou as duas coisas somadas. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações a um mundo melhor são inatas do espírito de todos os homens, mas não as busqueis neste mundo e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva. Aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a desatar os laços que vos mantêm cativo o espírito.
Ele parece que está querendo dizer que é uma inconformidade que o espírito sente de estar preso ao corpo, e como quando encarnado ele não tem noção, pelo menos as pessoas que não são estudiosas do espiritismo, elas não têm noção dessa junção de espírito com o corpo, então eles acham que é tudo o corpo, não é? Então eles não têm ideia do que é que está causando esse tipo de coisa. E esse espírito, ele traz essa possibilidade que é uma inconformidade do espírito com a situação em que se encontra, que ele talvez preferisse continuar na espiritualidade, onde talvez fosse mais feliz lá, ou as coisas pelas quais está passando aqui, quando encarnado, não estão lhe satisfazendo muito o gosto, a vontade, o que é muito comum, porque se nós estamos em um planeta de provas e expiações, não é de se espantar que nós passemos por elas, né? E aí elas geralmente não são do nosso gosto, da nossa vontade, e isso incomoda. E quando não se tem essa noção que o Espiritismo traz, fica realmente uma situação delicada. E esse quadro que a gente encontra muito hoje aí, com pessoas que se descrevem com essas apatias, com esse sintoma de ansiedade, de depressão, é mais ou menos esse quadro. A pessoa está inconformada inconscientemente, ela não está inconformada conscientemente, ela está inconformada inconscientemente com aquelas coisas que não estão acontecendo de acordo como ela gostaria. Então, isso gera uma frustração muito grande e que a pessoa não sabe identificar. Eu estou frustrado porque não consegui isso. Ela não identifica. Se soma uma coisa, se soma outra, são várias coisas que nos frustram todos os dias. Qualquer um de nós passa por frustrações toda hora, desde que chegar no ponto, o ônibus acabou de passar, até perder alguma coisa, ser roubado, sofrer uma agressão. A gente o dia inteiro está sujeito a passar por essas coisas. E é pessoas que têm dificuldade, o espírito fica com dificuldade de se conformar com isso. É o que nosso irmão aqui está trazendo para nós. Lembrai-vos de que, durante a vossa prova na terra, tendes uma missão de que não suspeitais, quer vos dedicando à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então é isso mesmo. Ou seja, o espírito encarnado, ele não tem uma noção exata daquilo que ele veio fazer, quais as missões, as incumbências, as tarefas, as propostas que ele tem que atender, o que ele tem que executar. Ele não tem noção. Então ele fica assim meio na expectativa que só vão ocorrer coisas que ele acha que são boas para ele, né? E nem sempre é assim. E às vezes ele deixa de atender aquilo que, em tese, estava combinado de atender. E aí gera conflitos com terceiros. E isso soma-se tudo e gera esse quadro melancólico. E o que a proposta para sair deste quadro é entender isso que está acontecendo. Ter essa noção dessa vida espiritual que é a vida verdadeira. Então, se nós temos essa noção dessa vida espiritual, de que a vida material é uma passagem e que a nossa vida espiritual vai ser continuada após a nossa morte, isso já nos traz uma explicação. Assim, bom, eu não preciso ficar sôfrego porque não consigo isso, não consigo aquilo, não consigo coisas que eu nem sei o que são, porque isso não importa se eu consigo ou não consigo. O que eu tenho que buscar é para o meu retorno para a espiritualidade ser glorioso. Eu ter atendido aquelas propostas que eu resolvi aceitar. Então, eu penso que é assim que nós podemos conseguir nos lidar com essa situação. Ô, Antônio, e a pessoa sem ter uma noção mínima de vida espiritual é bem complicado, né? É verdade, Marta, porque ela fica presa ao corpo, ela acha que essas coisas são do corpo. Eventualmente pode ter algum problema orgânico, somático, no cérebro, no sistema nervoso, pode acontecer também, que gera eu creio que agrava a situação. Mas mesmo as pessoas que não têm essas
esses problemas, elas têm essa angústia, essa sofreguidão, muitas vezes, essa síndrome de ansiedade. E a ansiedade com que às vezes nem sabe a ânsia dela a que se refere. É isso que causa um desconforto para a pessoa. E aí ela não sabe como lutar contra isso. Aí, não estou dizendo, ela busca os remédios, que pode ser uma solução. Claro. Entendeu? Pode ser. Mas às vezes não é totalmente a solução, porque justamente ela tinha que entender o processo de outra forma, até os remédios poderiam fazer um efeito mais sem evidente. Dúvida, sem dúvida. Então eu não sou psicólogo, né? Mas eu, pela minha vida, minha vivência, a gente observa as coisas e está vendo, né? Mas eu quero crer que é isso que se passa, né? Eu me lembro, desde criança, a gente ouviu falar desse negócio de melancolia. Hoje quase ninguém chama disso. Mas é a mesma coisa que a depressão, que essa angústia, essa ansiedade, esse transtorno de déficit de atenção. E tudo isso somado gera um inconformismo muito grande, porque nós temos perspectivas gigantescas para nós. Nós somos incomensuráveis em termos de expectativas para nós, entendeu? Todo mundo tem expectativas espetaculares para si próprio. Ninguém tem expectativas ruins. Dificilmente. Eu estou com o pé no chão, mas você, para inglês ver, porque na realidade você está com o pé nas nuvens. É normal isso, é natural. A gente quer sempre o melhor, a obrigação nossa é querer o melhor, mas tem que ter consciência que nem sempre o melhor vai ser alcançado. E por que a gente tem que ter essa consciência? Porque vai saber que não vai ser alcançado em função do nosso merecimento, que é atrelado ao passado. Se a gente, não, eu estou bem agora, eu faço tudo certo, por que não dá certo? Tem gente que fala assim, não, eu faço tudo certo, e cumpro tudo, na hora H não vem, na hora H não me frustra, não consigo, aquilo que eu quero não sai. Outro dia uma pessoa ligou lá para o programa, respondendo aos ouvintes, dizendo isso, eu faço tudo mas, que eu quero, mas na hora H não consigo. Meu livre-arbítrio não é atendido. Então eu estou chateada, eu não sei que livre-arbítrio é esse que eu tenho, que eu escolho isso, eu faço tudo para ter isso e não consigo na hora H. Eu falei, porque o livre-arbítrio está atrelado ao merecimento. Eu tenho livre-arbítrio para escolher o que eu quiser. Agora, se eu vou receber ou não, se o meu livre-arbítrio vai ser atendido ou não, vai depender do meu merecimento. E é isso que a doutrina espírita ensina. E as pessoas que não têm esta noção desatrelam merecimento, as consequências do seu comportamento, daquilo que ela quer. E isso é que gera essa confusão toda. Entende? Então, essa mensagem aqui é pequena, mas ela é elucidativa. E se, no curso dessa provação, ao cumprirdes a vossa tarefa, virdes caírem sobre vós os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Que ele está dizendo que, olha só, se no curso da provação, mesmo, quer dizer, cumprindo as nossas tarefas, mesmo que nós tenhamos cumprido as tarefas de que viemos incumbidos, as inquietações e tribulações caírem sobre nós, nós temos que ser fortes e corajosos para suportar. E isso você só consegue com fé no futuro. Claro. Sem dúvida. Entendeu? Consciência tranquila, posse do necessário e fé no futuro. É a receita básica da felicidade. Aí a gente consegue enfrentar essa situação. Afrontai os resolutos, duram pouco e vos conduzirão para junto dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Está sendo muito poético, metafórico aqui o nosso irmão, mas o que ele está dizendo é isso, para a gente afrontar essas dificuldades com resolução, porque elas duram pouco. Duram pouco em termos da vida eterna. Claro. Uma tribulação nesta vida é pouco perto da vida eterna. E essas atribulações, vencer essas atribulações, vão nos conduzir para junto dos amigos por quem chorais. Ou seja, quem são os amigos por quem choramos? Os que já foram. Isso. Ou seja, os amigos que já morreram. Ele está querendo fazer um eufemismo aqui para não criar um drama. Para a gente não sentir tanto a perda. A gente, né? chora, perdeu um amigo, perdeu um parente, um amor e tal. Mas calma.
passar por essa dificuldade, porque nós vamos encontrar esses por quem estamos chorando hoje. Que eles se alegrarão com a nossa chegada lá. Quer dizer, quando for a nossa hora de partir, vamos ser recebidos por esses amigos. É uma questão de tempo, né? E eles nos estenderão seus braços a fim de guiar-nos a uma religião inacessível às aflições da terra. Ou seja, essa região para onde nós vamos, se nós superarmos as encrencas daqui, Isso. mesmo que sejam horríveis, vamos suportar com galhardia, mesmo que a gente cumpra e não dê certo, que ficamos frustrados, porque se fizermos isso, nós vamos ser levados para a região inacessível às aflições da terra. Essas aflições que nós temos aqui não nos alcançarão lá nesse local, que é o famoso, entre aspas, paraíso. É o que chamam de paraíso. Né? Porque lá é só glória, Isso. é só aleluia, é só coisa boa. Existem esses lugares para nós lá reservados, mas nós temos que cumprir aqui o dever de casa, que é enquanto estamos aqui. É verdade. Então é uma situação, vamos dizer, dura, porque a pessoa que não compreende dessa forma, eu entendo que seja dor física ou dor psicológica, é difícil suportar, ainda mais quando não se entende. Entendendo o que está se passando já é duro de enfrentar, já é doloroso passar por essas coisas. Imagina sem saber por que está sofrendo, sem saber por que as coisas não acontecem, sem saber por que só vem frustração e mal conclusão dos nossos projetos. Verdade. Sem entender isso, fica muito mais difícil de se passar, entendeu, Marta? Mas, fazer o quê, né? As pessoas entendam se quiserem, né? Ninguém é obrigado a entender desse modo. Por isso que eu digo que o Espiritismo vem para nos trazer consolo agora, para o que nós estamos passando hoje, sofrendo hoje. Ele vem nos trazer consolo através das explicações, dos esclarecimentos que ele está trazendo. Então nós vamos nos conformando, nos consolando e nos preparando para um futuro melhor, porque no momento em que entendemos isso, passamos a fazer menos coisas erradas que levariam ao mesmo quadro no futuro. Então no futuro o quadro vai ser diferente, porque eu já estou mudando aqui. Claro. Não consigo mudar de uma vez tudo, mas já estou mudando aqui, a minha bússola já está bandeando para um lado melhor. Para um lado melhorzinho, saindo fora da tempestade e indo para um lado que está brilhando o sol. Pode ser que demore a chegar lá, não conseguir virar o leme totalmente, ainda de vez em quando pego umas trovoadas e tal, mas já estou com a minha seta indicada para lá. É essa a proposta do Espiritismo. Ter confiança nisso, gente. Consolo para agora e esperança para o futuro. Certo, é isso mesmo, E é importantíssimo, né? Eu acredito que qualquer pessoa que tenha essa essência, né, de religiosidade, ela tem que ter fé no futuro, porque isso é uma orientação de Jesus. E se você é cristão, né, você certamente tem que seguir as orientações do Cristo. E ele é claro quando ele diz, né, que você deve ter a fé no futuro. Ele dizia ali, no mundo tereis tribulações. Isso. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a proposta está dada. Exatamente. E essa fé no futuro é exatamente uma resposta não totalmente explicativa, mas que já dá uma certa orientação, né, do porquê a pessoa sente essa aflição, essa melancolia, né? Algo que ela não sabe identificar. É isso, é porque é algo que toca o futuro, toca o espiritual. Então, dessa maneira, o espírito encarnado aqui na Terra, sabendo, né, que a fé no futuro vai lhe trazer um pouco de consolo, né, ao seu coração, ele sabe porque já leu sobre Jesus. Então ele sabe, só não consegue identificar de que maneira isso está atuando dentro dele. Não, isso não está atuando, Deus nem lembra de mim, porque não é possível. Eu estou aqui que não sei porque eu sinto uma coisa, uma aflição, entendeu? E não sei a resposta para isso. Mas se ele pensar nesse futuro,
com certeza alguma coisa já estará respondida, né? Então, que realmente é como você falou, você mudando essa perspectiva já vai te levar para não repetir os erros que você cometeu no passado e que geraram esse presente aflitivo, angustiante. E dessa maneira você vai conseguir sair desse processo, né, de tristeza, de melancolia, de algo que te incomoda e você não sabe como resolver. Então, a proposta é essa, é que você perceba, né, algo além do material, algo além do aqui e agora, para que você consiga, então, sair dessa situação. A própria situação de indefinição do que incomoda já te leva a algo que está no futuro e que não está aqui no material. Está no espiritual. E não está aqui, presente, está no futuro. Então, tudo isso, se você for somando, né, não é à toa que Kardec nos propõe uma fé raciocinada, você vai acabar chegando lá, né? E lógico, né, tem que ter um acompanhamento. Quando você está nessa situação, você deve buscar um acompanhamento, né, de um psicólogo, né, de uma terapia, enfim, exercícios. Todos os psicólogos e psiquiatras recomendam, quando você tem algum tipo de aflição emocional, que você busque também um exercício físico, né? Esse exercício físico vai te ajudar, porque vai liberar vários componentes químicos que vão trazer tranquilidade, alegria, felicidade, né? Como a endorfina e outros, enfim. Então, o exercício físico é algo que é recomendado junto, paralelo ao tratamento psicológico ou psiquiátrico, né? E dessa forma você vai conseguir, né, superar isso aí. Esta é a proposta, que você supere para que você consiga sair desse quadro, né? Então, a pessoa não acreditando no início, né, agora, não pensando nisso, em algum momento ela vai buscar, porque a aflição vai levá-la a buscar essa orientação diferente. Não é isso, Tony? Sim, Marta. Então, dessa maneira, nós vamos encerrando por aqui, desejando a todos muita paz e uma noite tranquila. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.